Vamos lá. Um, dois, foi. Boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando nosso XTcast, exatamente. O podcast que vai levar a vocês informações sobre a política. Um papo tranquilo e sem bandeiras partidárias, que é o mais importante. E para iniciar isso, nada melhor do que a sensação do momento dentro dos bastidores da política, exatamente. Que é o Partido Avante e, com isso, né, o presidente do partido aqui em Eunápolis. Kaká Resolve, seja bem-vindo, né? E é uma satisfação tê-lo aqui conosco nessa estreia. E fique à vontade de já dar o seu boa noite a todos os nossos internautas. Muito obrigado, Alex. Gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão aí assistindo o nosso podcast. Estaremos aqui hoje passando um pouco das informações para a sociedade, que é um anseio grande que a sociedade tem hoje eunapolitana. E eu, como representante hoje do Avante, vim aqui a seu convite, com o maior prazer, para passar a explanação para as pessoas do projeto que o Avante tem para essa cidade. É importante a gente frisar e a gente observa muito, né? Que se fala muito da política assim. A política, ela tá desacreditada, né? Muitos falam e criticam os políticos de maneira geral. E se cobram porque pessoas de bem ou pessoas novas não entram na política. E às vezes, em muitos momentos, quando esses nomes novos aparecem, há uma certa dificuldade de se chegar, né, principalmente a uma vitória eleitoral. O que é que você acha referente a isso? O que você já está sentindo referente a essa situação, dessa dificuldade? Se cobram tanto novos e, de repente, acabam voltando, elegendo os velhos. Eu queria que você desse o seu diagnóstico referente a isso. Pois bem, amigo Alex, é o seguinte, o nosso entendimento é que realmente a política, vamos dizer, a política velha é a que mais reina, que mais impera sobre, de amplo geral, estou falando de modo geral, que seria tanto a nível nacional como estadual, e aqui no município não é diferente. A gente entende que o nome novo, existe um anseio grande da sociedade num todo, a vontade de inovar, a vontade de acreditar numa pessoa nova, num projeto novo, porque alguns já foram testados e não foram aprovados. Então hoje a sociedade está esclarecida, ela tem o conhecimento de causa, então ela sabe que ela tem o poder de trocar, de inovar, e por isso é o anseio. Porém a gente esbarra às vezes na politicagem, que às vezes prejudica, às vezes, né, trava a vontade que a sociedade tem em querer fazer essa mudança. Então, mas eu acredito que a gente tem quebrado alguns paradigmas a nível nacional, a gente tem quebrado essas culturas antigas de que a política velha, aquela política da época ainda antiga, ainda possa reinar, imperar por grandes municípios. E aqui não é diferente, mas o objetivo nosso é justamente esse, trazer uma vontade nova, que é a sociedade, a gente tem sentido isso, por isso o convite, para que a gente trouxesse uma nova ideia de governança, uma nova ideia de gestão, porque o que a gente precisa é justamente isso, o novo tem que trazer uma possibilidade de fazer gestão, que esse é o anseio da sociedade. A sociedade, ela quer um político gestor. Ela está cansada só de político. Político. Ele precisa de um político gestor. A sociedade quer que mude. A sociedade está acreditando. E por isso nós temos vários exemplos a nível nacional em que houve várias mudanças, né? E a nível, eu digo, os municípios desse país, né? A nível estadual também nós temos várias mudanças que houveram aí de grandes grupos políticos que imperavam e hoje mudaram. Justamente pelo anseio que a sociedade num todo quer, que é a mudança. E engraçado porque eu acabei não fazendo a pergunta-chave, né? Quem é Kaká, mas por quê? Porque eu já conheço, né? Sim. E acabei me passando disso. E lembrando que não é um nome desconhecido dentro do meio político. Até porque você é um gestor contábil, você trabalha em várias prefeituras com gestores, Sim. então acaba, lógico, tendo uma abertura dentro da política e tendo conhecimento. Sim. Mas para aqueles poucos que não conhecem o Kaká da Resolve, como podemos definir? Pronto, Kaká Resolve é um cidadão, né, de napolitano hoje, cidadão de bem. Eu sou contador, empresário,
proprietário da Resolve Consultoria, daí vem o Kaká Resolve. Atuo na área pública. Resolve mesmo? Resolve. A gente tem resolvido alguns municípios, a gente tem ajudado alguns municípios. Então nós atuamos há 25 anos no mercado. Eu trabalho com gestão pública há 25 anos. Então a gente já tem uma certa experiência em lidar em alguns municípios aqui por essa Bahia e até fora do estado nós já atuamos também, em justamente trazer a orientação para que os gestores possam tocar suas gestões, seus governos, seus mandatos de forma mais objetiva, de forma mais clara e que possa atender tanto os anseios do que a sociedade precisa, do que os moradores de cada município precisa, vinculado às normatizações e à burocracia que o setor público pede, exige, na verdade. Nós temos várias legislações normativas que exigem que o gestor ele tenha que trabalhar seguindo as orientações e as determinações que elas imperam, né? Então, assim, a gente já vem atuando há muito tempo. Sou um pai de família, casado com Nilda, minha esposa, pai de 2 meninas lindas, Yasmin e Luna, e sou morador de Eunápolis há 18 anos. Escolhi essa cidade para morar há muitos anos, passando por aqui há um tempo atrás. Decidi morar aqui nessa cidade porque aqui eu me encontrei. Decidi construir minha família, constituir minha casa, constituir minha empresa. E estou aqui muito feliz, muito satisfeito em ser um cidadão hoje eunapolitano. Você falou de 25 anos, né, com gestão pública. Mudou muita coisa nesses 25 anos na questão de gerir o município, principalmente não só das leis, mas o formato. É necessário hoje um gestor de fato ou um político nato, aquele que abraça o povo, que vai na cozinha e come o prato do povo e cria tudo aquela... Você acha que isso mudou também dentro da gestão pública? Veja bem, a política ela é necessária porque a política ela traz o ato de governar através da política. Porém, é necessário sim que o político hoje ele tem que ser gestor. Eu defendo essa bandeira há muitos anos e porque nós temos limites constitucionais que determinam o que o político, no caso, será político e gestor, o que ele pode investir, como ele pode executar o orçamento público atendendo os anseios as demandas que a sociedade precisa, para que as políticas públicas sejam de fato implementadas para atender os anseios. Então é importante, hoje a gente nós mudamos muito nos últimos 20 anos de alternância de poder e mudança das legislações. Nós tivemos muitas alterações. Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que ela foi implementada em 2000, muita coisa vem mudando de lá para cá. As leis complementares, elas vieram regulamentando limites que você tem que exigir, que tem que cumprir. Por exemplo, um gestor, ele tem que cumprir um limite constitucional para investimento na educação. Ele tem que cumprir com aquilo, mas ele tem que investir de fato. Ele tem um limite para, no mínimo, que é no mínimo, esses limites são mínimos. Eles têm que investir na saúde e que, inclusive, nós temos uma demanda gigantesca nessa cidade. Então, a gente tem que, de fato, investir esses limites, porque, como eu disse, são limites mínimos que determinam, olha, no mínimo, o gestor tem que investir aquilo do que está previsto no orçamento, do que se arrecada. Então, é o quê? O que a legislação ela entende que, no mínimo, você tem que aplicar aquilo. Porém, as demandas são muito superiores àqueles limites. Então, ele pode e deve cumprir com essas determinações. Então, assim, é muito importante que o gestor, o político, que vai se candidatar, ele entenda de gestão pública. Porque se ele só entender do que você disse aí, de tentar agradar o eleitor, ele pode agradar o eleitor ali naquele momento, porém, ele pode decepcionar esse eleitor quando ele for fazer gestão.
porque ele não vai ter a experiência, a expertise para poder conseguir implementar a política pública como ela de fato tem que ser implementada. O que a gente percebe no viés político, eu já fiz campanha política, a gente já trabalhou com vários candidatos dentro da política, e aí se fala, não é um nome bom, ele só anda de carro fechado, ele só não tá no meio do povo, não abraça o povo, não sabe nem o nome de Dona Maria que tá lá no bairro e tal, e de repente esses candidatos, quando surpreende, quando tem a oportunidade, vou dar um exemplo claro, né, do prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto, que é um gestor, conseguiu a reeleição, isso demonstra que houve um avanço, e ele não tem esse perfil, ele tem um perfil de gestão, de falar a verdade, não dá isso, não dá certo. E o político nato, né, como dizem, é aquele que vem amanhã, ô Dona Maria, eu tô com saudade e tal. Esse perfil de política, na sua opinião, está mudando? A comunidade, a população já percebeu que não precisa saber do seu nome, mas sim trazer benefícios à população? Como é que você vê isso? Amigo Alex, é o seguinte, eu acho que está mudando e precisa mudar mais ainda, porque o eleitor, hoje ele é mais consciente, mas ele está se conscientizando, é um processo de mudança, de transformação, isso vai acontecendo de forma natural, na evolução humana a gente vai aprendendo, nós aprendemos com os erros, infelizmente, às vezes, mas está mudando, e você deu um exemplo claro aí, de o prefeito Luciano Francisqueto aqui de Itabela, vizinho, meu amigo, inclusive. Nosso próximo convidado. Que bom. É um amigo nosso, é um gestor exemplar, que tem demonstrado justamente isso que eu tenho dito. Ele focou em gestão, em fazer gestão. Ele se necessitou adentrar na política, fazer a política, concorrer a uma eleição. A sociedade ali de Itabela acreditou nele, e tenho certeza que não estão decepcionados. Tanto é que hoje ele é avaliado como um dos melhores prefeitos do sul, extremo sul da Bahia. Eu digo isso com maior orgulho por fazer parte da gestão dele. Estou trabalhando com ele, prestamos serviço para ele desde o início do governo dele, entendeu? É uma pessoa sensata que justamente ouve a orientação técnica. Porque, volto a dizer, o político que não tem um mínimo de sensatez para vincular a questão política à gestão, a atender o que determina as legislações, ele não vai ter um sucesso. Tem que ter um equilíbrio. Ele tem que ter um equilíbrio. Ele não vai ser bem sucedido. Isso aí é a coisa mais certa que tem. E, infelizmente, a sociedade, às vezes, paga para ver. E, quando ela se arrepende, às vezes é tardio. Entendeu? Então, assim, mais do que nunca, tá entendido que a sociedade tem mudado, sim. Não é só o do tapinha nas costas, não é só o de visitar as casas, isso é importante, mas isso é importante para você ir lá conhecer o anseio, a necessidade do que aquela sociedade está precisando. Por isso é importantíssimo, e eu defendo isso, de você ir lá na periferia, você ir conhecer a demanda, a necessidade, conhecer, né, a realidade, conhecer a dificuldade. Porém, você tem que trazer aquilo, administrar, planejar, para você conseguir executar de forma correta, né? Com forma que você consiga atender aquela dificuldade. Por exemplo, você chegar num bairro que não tem asfaltamento. A sociedade vai pedir ali, os moradores eles vão reivindicar pelo asfaltamento. Mas vai adiantar o quê? Eu só colocar o asfalto, a gente correr atrás, colocar no orçamento, licitar a empresa que vai executar aquela obra do asfalto, mas e se a gente não fizer o saneamento? Se eu não fizer um esgotamento, nós vamos continuar sofrendo com as casas estarem sendo construídas, o asfalto está na porta, porém não tem esgotamento. Inclusive o NAPS foi destaque, né? Nível foi nacional, destaque, isso, tem alguns sites, algumas matérias, alguns jornais que gigantesco de não existir saneamento. Isso é coisa do século passado. Nós somos uma cidade, nós em pleno século XXI, nós somos uma cidade já de porte médio grande, uma cidade cortada por uma BR-101, uma cidade que é vista com bons olhos pelos investidores, mas a gente, em vários aspectos, ainda estamos atrasados, estamos lá atrás, sem ter evoluído. E nós precisamos quebrar esse paradigma. Então a gente precisa, voltando aqui, a gente precisa justamente ir lá na sociedade, dar o tapinha, conhecer as pessoas, mas conhecer à vontade.
conhecer a demanda, o que eles estão de fato precisando. Porque não adianta eu só ficar daqui falando. Eu tenho que ir lá para conhecer a realidade, para que num momento oportuno, seja eleito, ou seja, correndo atrás de emendas parlamentares através de representantes daquele município, ou apresentando propostas. Aí que vem pra... a importância de ter partidos de força a nível estadual e federal, né? Sim. Então, assim, você apresentando essas propostas, essas demandas, criando os projetos para apresentar, independente de você ser o gestor, mas que você vá apresentar para a Câmara de Vereadores, apresente um requerimento ao município, ao executivo, para que ele atenda aquele anseio. Então é importante que você aprenda, que você veja o que é que o município realmente precisa. Porque independente de que lado você vai ficar, de que lado você, de que colocação numa futura eleição, se o grupo A, o grupo B ganhou, mas que participe, que vá lá no município, vá no gestor, exigir dele a demanda do que a gente está falando aqui, que é onde você conheceu a sociedade, que é o que você comentou aí. Um outro aspecto que a gente observa nos municípios aqui, principalmente do nosso interior, principalmente da nossa região, é aquela dois grupos alternando, né, se trocando. Hoje é a família tal, o sobrenome tal, amanhã é o outro, e aí em Eunápolis aconteceu isso. Um bom tempo era um determinado família, sobrenome, é óbvio, depois outro, e ficou alternando isso, e a gente não viu nomes chegando diferentes, né, com propostas diferentes. E isso não é só Eunápolis, eu vejo isso em Guaratinga, eu via isso em Itabela, hoje modificou muito isso. Como é que você vê? É necessário que a população estude os nomes de que forma, para que possa escolher realmente um representante. E eu não falo só de Eunápolis, eu estou falando de maneira geral, não falo só o seu nome específico, né, que está aí já dentro dos bastidores. Como é que você vê? De maneira geral, você colocou bem e deu mais uma vez o exemplo aí de Itabela. Realmente, a gente não pode ficar só à mercê. A cidade é muito grande, os cidadãos de Eunápolis e dessas outras cidades aí que vivem à mercê de grupos que querem se perpetuar no poder. Eles não têm apego ao município, à gestão, a tocar o município, a fazer com que o município evolua. Eles são apegados ao poder, a se permanecer no poder. E eu acho que isso não é bom para lugar nenhum, nem para Eunápolis, nem para nenhum município. Então você deu mais uma vez o exemplo de Itabela, que acreditou, o cidadão, o eleitor, a sociedade acreditou na mudança, confiou, deu o voto de confiança e deu certo. Então eu acho que a alternância do poder ela é importante para uma democracia. Existem várias pessoas que estão do lado A e do lado B, e que tem o lado C e o lado D, que tem também boas ideias, que também tem vontade. Mas se você ficar perpetuando num poder, num grupo X ou num grupo Y, que só se mantém em se satisfazer pelo poder, a cidade paga um preço alto por isso. Então tá na hora realmente de mudar, de fazer com que a gente evolua nessa transformação. Se foi testado, aqui temos, como você citou, tivemos oportunidade. Nós tivemos aqui, eu moro aqui há 18 anos e só vi 2 grupos. Exatamente. Então eu acho que a cidade é muito grande para que a gente fique vinculado só a isso. Já foram testados e a gente já viu que não foi aprovado. E ambos, né, não foram aprovados então, assim, porque perderam eleições. Por que não dar uma oportunidade? Um nome novo é uma oportunidade. Um projeto novo é uma oportunidade. Porque vai ficar em qual é o projeto? Qual é o projeto? Tem? Porque se tivesse, já tinha colocado em prática. Então eu me apego a isso aí. Eu acho que, independente de Eunápolis, qualquer cidade, ela tem que fazer alternância. Nós tivemos um exemplo em Itororó também, um município também que a gente presta serviço. O Itabuna, que trocou também, depois de tantos anos, só vinculado a 2 grupos. Até que o Augusto Castro, que também é um amigo nosso, é um cliente nosso, a gente também presta serviço naquela cidade, também veio para mudar e está lá transformando a cidade. Inclusive, eu tenho uma experiência, eu conheci ele justamente na época das chuvas, que Itabuna teve esse problema, eu estava fazendo a cobertura para a Jovem Pan News, fiz um documentário na Jovem Pan e eu vi a vontade dele de resolver, estava realmente à frente dos trabalhos, é aquilo que você disse, você tem que vivenciar.
Eu acho que Augusto tem isso, eu vivenciei isso. Para se ter uma ideia, Alex, Itabuna, você falando aí, eu conversando com ele, com o prefeito, semana passada, nós estávamos lá numa reunião, ele foi apresentar até as ações do governo dele, e dentre as ações que ele estava apresentando, o estádio que tem lá em Itabuna, que é um estádio famoso, nunca, depois de Itabuna, cidade, nunca passou por uma reforma. O mesmo estádio desde sempre. E olha que o Itabuna Futebol Clube chegou... Pois é, chegou o campeonato estadual, é uma seleção que sempre se destacou. E independente da seleção, é um equipamento de esportivo que faz com que o cidadão, a sociedade, os atletas possam ter algo para praticar um esporte, para jogar um futebol, não só pela seleção. Mas aí o estádio está lá, sucateado, porque nunca, é um absurdo, nunca se passou várias gestões, tiveram gestores, teve gente lá, como você acabou de dizer, que ficou repetidas vezes no governo e não fez nada. Então, lá em Itabuna não foi diferente. A sociedade também decidiu mudar, acreditar no novo e está lá. Hoje para tentar corrigir tudo, realmente é muito difícil corrigir tudo em um mandato só, mas está lá tentando e tem feito bons trabalhos, evoluído muito. Itabuna deu uma melhorada significativa, quem vai lá em Itabuna vê. Então, assim, vários empreendimentos, vários edifícios construindo, e se você partir para nossa cidade, infelizmente não é a mesma coisa. Agora eu vou mudar um pouco de gestão para a política em si, né? A política de partido. Avante. É um nome forte e vem crescendo muito, principalmente quando o Ronaldo assumiu a presidência estadual. Muitos gestores se filiaram, houve um crescimento muito grande do partido. Isso foi um dos aspectos de escolha e de aceitar o convite de estar à frente do Avante de Eunápolis? Sim, tanto que nós acreditamos no projeto que o deputado Ronaldo Carleto tem para o partido a nível estadual. E para se ter uma ideia, o Avante hoje é o segundo maior partido, já conseguiu passar o PP, é o segundo maior partido do estado. E essa semana Perdendo foram matérias perdendo só para o PSD. E hoje o partido já tem 50 prefeitos já filiados ao partido. Só 50 prefeitos de mandato. Fora os demais ex-prefeitos e futuros candidatos que tem aí, é uma infinidade de filiados que hoje tem. Então, é um partido que já veio forte, né? Pra você ter uma ideia, antes do Ronaldo Carleto assumir, ele tinha 4 municípios, hoje tem 50. Inclusive nessa briga do PSD, o Ronaldo trouxe o Agnello, né, de Cabralha, que acho que foi porque são propostas que o partido tem feito justamente pensando na evolução dos municípios, né, na melhoria que os municípios podem ter, justamente na parceria juntamente ao governo do estado, para que os municípios possam ser beneficiados através da máquina do estado para fazer com que os municípios possam evoluir, possam melhorar as suas políticas públicas. Então hoje o Avante ele já nasceu um partido forte aqui no estado e nós estamos aqui, fomos convidados por Ronaldo Carleto para assumir a presidência do partido. Me conte no bastidor, né? Já te interrompendo, como é que foi esse convite mesmo? Foi uma ligação? Falou, preciso sentar com você, me conte o bastidor desse convite. Veja bem, a gente já tem uma relação, né, de convivência em alguns municípios, uma parceria que nós temos em alguns municípios, ele como representante, deputado representante daqueles municípios, e agora nós temos o Neto Carleto, que está no PP, e temos essa parceria, essa amizade, né, esse vínculo de amizade. Então, o convite foi feito pessoalmente, eu recebi uma ligação e me foi intimado para conversar, batemos um papo. Você já imaginava, vem... nesse sentido ou não? Não, eu corpo aberto. Não, em outros momentos eles já vinham falando de forma paquera. indireta, de forma indireta, vamos lá, Cacá, vamos ver se a gente vota você como um representante do partido nosso. Aí, como veio agora essa onda da mudança no Avante,
Aí eu recebi um convite. E fui participar do evento lá em Salvador, da posse de Ronaldo. E aí foi nesse momento que ele me chamou e falou: Kaká, eu acho que lá quem vai representar o nosso partido será você. Já lá ele já deu um toque. Já. E você é uma pessoa de nossa confiança, é uma pessoa que tem know-how, que conhece gestão pública, e a gente quer no Avante pessoas assim. Aí eu me senti, logicamente, lisonjeado, né? Agradeci muito pelo convite, pedi um tempo para pensar, porque a princípio eu não queria muito me adentrar no meio Não era político. charme, Não, eu não me apego a essa questão da vaidade, do poder, a isso não. Então, mas diante da conversa com ele, com o Ronaldo Carleto, com o Neto Carleto, a gente ouvindo quais seriam os projetos que era pró-Eunápolis, conversei bastante com minha família também para aceitar esse desafio, com minha esposa principalmente. Houve algum contraponto seu? Ronaldo, eu vou, mas Sim, preciso dessa linha aqui, preciso desse segmento aqui, preciso de sim. mudar um pouco isso. O apoio é fundamental. Isso eu já tinha certeza, porque, né, a gente, como eu disse, a gente já tem uma certa ligação. Mas eu pedi o apoio incondicional para que a gente pudesse fazer um projeto inovador, um projeto audacioso, para a gente fazer a transformação que a cidade precisa. Então, por isso eu aceitei vir para o Avante. E graças a Deus estamos aí conseguindo fazer com que grandes lideranças venham fazer parte do nosso projeto. Estamos conversando com muitas pessoas aí de bem que estão apostando e já fechando com a gente a parceria do projeto Avante. Muito interessante, estou muito satisfeito, só até aqui já estou muito contente, porque está aí representando esse partido, é uma responsabilidade grande, né, uma bagagem grande, mas a gente vai tocar com hombridade, né, e com coragem para poder assumir qualquer tipo de desafio que venha aí pela frente. Eu vou ser muito sincero, não sou muito fã do Carleto, né? Tenho muito respeito, porque até mesmo ele tem um respeito grande com a imprensa, Sim. né? Comecei a visualizar e ver a postura dele diferente quando comecei a conhecer um pouco mais. E com isso a gente muda alguns conceitos referentes. E na última vez que ele teve justamente na filiação do Agnello, ele foi muito taxativo em dizer que o Avante vai ter um nome para 2024 em Eunápolis. Ele chegou a alinhar isso contigo e falar e afirmar isso contigo quando te convidou? Ou como é que está isso? Essa postura é a postura realmente do partido aqui hoje, atualmente? Veja bem, Alex, essa questão do Ronaldo, você falou que não tinha uma certa empatia, né? Mas Minha pessoal. não, Né? mas tranquilo. Mas ele tem esse conhecimento disso. Ele entende que existe, né? Ele satisfaz alguns, não consegue satisfazer a todos. Mas a gente Eu vejo ele muito próximo lá, no sertão, via muito isso. Agora com a vinda de Neto, eu acho que essa visão começa a mudar. Isso. Mas Eu na não verdade sei se- ele sempre teve muito próximo em Eunápolis. Ronaldo é um Não só grande. Anápolis, mas as cidades. Ele Na sempre região aqui trouxe toda. Nós temos aqui benefícios. Itapebi, que tem Peba ali, que é um parceiro dele de muitos anos. Até cidades né? que não apoiavam ele levou Guaratinga. emendas. Guaratinga foi muito apoiado por ele. E muitos investimentos foi para aquela cidade durante a gestão de Ademar Pinto. Entendeu? E Eunápolis, em particular, recebeu muitas emendas já de Ronaldo E houve Carleto. reconhecimento, né? Porque o deputado Sim, Neto que aí Neto Carleto vem veio e ele faz justamente a publicidade melhor dessas ações, desses investimentos que Ronaldo fez, e aí houve o reconhecimento. eu acho Neto que Carleto até- teve mais de 9.000 Exato, votos. isso E é Eunápolis foi a forte. maior expressão de votos que um deputado federal já recebeu nessa cidade. Então, isso é o retorno do investimento que Ronaldo tem feito, é a confiança que a sociedade de Eunápolis tem apostado justamente no Ronaldo Carleto. Ronaldo me perdoe, mas eu acredito muito nessa aumento de votos, né? Aqui dentro de Eunápolis, justamente trazendo o novo. Talvez se fosse Isso. o próprio Ronaldo, me perdoe, Ronaldo Carleto, mas eu acredito que não tivesse essa quantidade de votos. Eu acho que Neto agregou muito por ser jovem, por estar muito mais próximo da nossa região, da Costa do Descobrimento, ele está muito próximo, muito disponível. Uhum. Eu acho que isso que mudou um pouco a ideia, né,
principalmente nesse aumento de votos aqui. Você vê isso também, que Vejo. essa proposta foi Vejo. alcançada desse modo? Tanto eu vejo que o que a gente falou há pouco, justamente é a questão da mudança. O cidadão, ele quer mudança, ele quer inovação. Então, o próprio político, Ronaldo, com a experiência que tem, ele viu que estava no momento da inovação. Ele falou, não, eu vou colocar o Neto Carleto para ser o representante. Não, ganharia, sim. Né? Até porque ele tem votos consolidados em várias cidades nessa Bahia aí. Neto Carleto foi votado em mais de 200 cidades na Bahia. Entendeu? E é justamente a votação que Ronaldo sempre teve, em mais de 200 municípios nessa Bahia. Então, assim, mas isso é o reconhecimento. Porém, ele decidiu inovar justamente por isso, para que a gente trouxesse novas ideias e com isso a gente conquistasse o eleitor que estava nessa dúvida. E foi uma proposta assertiva dele em fazer essa troca, e por isso que a gente tem apostado no novo, ele tem apostado no novo. E quando ele fez essa declaração para você ali em Cabralha, eu até estava presente lá no evento, ele quer no projeto de Eunápolis, sim, um nome representando o Avante. Nós temos aí um grupo e fui despontado aí como um dos prováveis nomes, mas nós temos um projeto. Nós estamos aqui encabeçando um projeto e a gente vai apresentar esse projeto para a sociedade. E a sociedade vai avaliar se o novo realmente é o que merece o voto de oportunidade, né? Quando eu digo voto de oportunidade, não é o voto eleitoral, é saber ouvir, querer ouvir a proposta de um novo, para trazer esperança para a cidade, porque ele percebeu que Eunápolis chegou o momento de fazer essa transformação. Então o Avante Eunápolis vem com essa proposta, a proposta do novo. O Avante é muito ligado ao governo do estado, né? O governo do estado vem cada vez mais próximo também da nossa região, eu vejo isso. O Jerônimo mostrou uma linha diferente do Rui. O Jerônimo é muito mais próximo, muito mais calor do que Rui. E você acredita que essa aproximação com o governo do estado pode ajudar muito Eunápolis, até porque a gente observa que nas últimas eleições Eunápolis foi oposição ao governo, perdeu as eleições aqui. E isso, sem dúvida alguma, politicamente demonstra um outro viés da população referente a próprio governo atual. Você acha que essa aproximação com o governo do estado vai ajudar Eunápolis? Eu não acho, eu tenho certeza. É necessário que o governo apoie qualquer município. Aqui em Eunápolis não é diferente, principalmente porque Eunápolis tem uma demanda gigantesca, uma demanda reprimida aí de tudo, entendeu? Então é necessário o apoio do governo estadual e do governo federal para que haja os investimentos necessários. Quando você fala da questão da oposição, que Eunápolis foi oposição, eu entendo, eu acredito nisso e vejo isso mudando aos poucos, mas eu vejo mudando, que eu acho que a oposição ela tem que ficar ali no período eleitoral. Pós-período eleitoral, quem ganhou, o lado que ganhou, tem que unir forças para trazer um benefício em prol daquele município, que foi apoiado ou não. Mas eu acho que a oposição, a briga partidária, a briga política tem que ficar ali, naquele momento da competição, que é o momento eleitoral. Não deve ter amor a um... De jeito nenhum. Você tem que ter um propósito, povo, né? Você tem que ter propósito. Você tem que ter um propósito, que é trazer benefício. Então a oposição tem que parar ali. E daqui em diante, você arregaçar as mangas, ir atrás dos apoios, seja ele estadual ou federal, para que você consiga trazer esses benefícios. Se você ficar nessa de ficar batendo cabeça, de ficar brigando por política durante um mandato, você não consegue tocar um mandato, não consegue fazer justamente o que eu tenho dito sempre, tenho batido na tecla, fazer gestão. Você não vai conseguir, porque o município ele tem muitas demandas que sozinho não dá para tocar. Nós precisamos de vários equipamentos, de vários investimentos na cidade, que Eunápolis é uma cidade grande. Nós precisamos de investimentos maiores, que o município em si não consegue tocar. Nós precisamos de investimentos maiores de aporte federal e de aporte estadual.
Por exemplo, um hospital. Nós precisamos de um hospital estadual aqui nessa cidade. E como nós vamos conseguir isso se a gente ficar o tempo todo batendo cabeça na questão política? Nós temos que pensar em pró-Eunápolis. Nós temos que pensar na sociedade de Eunápolis, no cidadão que está sofrendo justamente com esse problema da saúde. Então a gente tem que, sim, fazer a parceria com os poderes estaduais e federais para que você consiga trazer esses investimentos. Senão você não consegue tocar e não consegue atender justamente o anseio. Agora vamos para um bloco bacana aqui, que é like e cancelamento, que é o que rola muito na internet, né? Qualquer coisa aí cancela, qualquer coisa like. E vendo justamente essa tecnologia, essa questão das redes sociais, eu queria, antes do like e cancelamento, eu queria que você me falasse o que você acha das redes sociais hoje, que é um tema super complexo. É fundamental hoje, porque nós vivemos na era da informação. Há alguns anos, alguns períodos anteriores, nós dependíamos de comprar uma revista, de comprar um jornal impresso nas bancas, para que a gente conseguisse estar Você é da época de abrir o jornal antes de atualizado. café, Sim, às vezes sim. Apesar de que não ter acompanhado tanto, eu tenho 45 anos, né? Tô fazendo 45 anos. Então, mas cheguei a acompanhar e só que a gente não acompanhava a notícia em tempo real, né? O máximo que a gente acompanharia em tempo real era a televisão. Então, depois do advindo da internet, aí na era da transformação, que é essa da modernidade aí, vieram agora a era das redes sociais, tudo em tempo real. Para se ter uma ideia, estamos aqui transmitindo em tempo real, né? Para que a sociedade veja qual é a nossa opinião. Então, eu acho importante. Política, né? É uma ferramenta política para você levar a população justamente os seus projetos. Para se ter uma ideia, eu até ontem não era tão conhecido. O Kaká Resolve não era tão conhecido. Hoje eu tenho andado nos bairros aí, as pessoas já sabem. Ah, eu lhe vi numa foto, eu lhe vi num post, eu lhe vi. Então, assim, isso já reflete, né? Eu já lhe vi falando do propósito, eu já lhe vi apresentando uma proposta. Então hoje já sabe quem é Kaká Resolve. Então isso é fundamental. Nós vivemos na era aí, hoje em dia eu costumo dizer que quase todo mundo tem um WhatsApp no celular. Eu acho que 95, 98% hoje utiliza o WhatsApp. O cidadão tá lá na roça, às vezes não tem energia ainda direito, tem uma energia solar, mas para uma tomada, mas o principal é carregar o celular para que você consiga pegar um sinalzinho, seja ele satélite ou através do Wi-Fi, para você estar antenado, sabendo das informações em tempo real. Então hoje é importantíssimo a rede social, é importantíssimo qualquer tipo de ferramenta que leve a informação de forma mais rápida e de forma mais eficiente, né? Então, eu acho importante sim, é uma ferramenta fundamental e iremos justamente através dessas ferramentas conduzir as nossas ideias, o projeto, nós vamos conduzir por elas, principalmente por elas, para que chegue aos 4 cantos da cidade quais são os projetos, quais são as ideias que o Avante tem para essa cidade de Eunápolis. Então, vamos lá. Cancelamento, o like, nosso bloco agora falando. Eu vou falar aqui um tema ou até mesmo uma pessoa, e aí você vai me dizer se cancela, por quê, ou se dá like e por quê, beleza? Ok. Gestão municipal de maneira ampla desses últimos anos de Eunápolis, não só a gestão atual, mas de maneira geral, de todos os gestores que se passaram. Você cancela ou dá um like para essas gestões que se passaram nesses anos de emancipação política aqui de Eunápolis? Cancelo. Por que eu cancelo? Como a gente falou anteriormente, são gestões que já se passaram aí e o que se fez, o que dizem que se fez, não é o suficiente, não foi o suficiente para o tamanho que essa cidade tem e para o que essa cidade almeja e o que essa cidade merece. Eunápolis é uma cidade pujante, é uma cidade hoje cortada por uma BR, hoje não, né? Desculpe, sempre foi cortada por uma BR. É uma cidade que está deixando as oportunidades passarem. Nós temos outras cidades que estão em pleno desenvolvimento porque aproveitaram, através de bons gestores, aproveitaram o boom, né,
e conseguiram evoluir, conseguiram transformar esses municípios. E a gente aqui, nós passamos por gestores que não aproveitaram essa oportunidade e não estão aproveitando, estão deixando passar, e a gente está ficando já desacreditado numa cidade que tem todo o potencial para evoluir. Nós temos um comércio pujante, nós temos empresas grandes aqui instaladas, nós temos um agro que é muito forte, entendeu? Na região e em Eunápolis em particular. Então nós temos um comércio forte e não temos gestores competentes para poder administrar bem. Então eu cancelo. Pronto. Jovem na política, os jovens na política, você cancela ou você dá like? Like, aprovadíssimo. Porque hoje a juventude, ela tá num processo hoje de aprendizado. Hoje nós temos um aprendizado que ele passou por um processo de evolução muito grande. E os jovens hoje são mais conscientes. Eles têm consciência. Porque justamente o que a gente falou, nós estamos na era da transformação, na era da informação. Hoje um jovem qualquer, até um adolescente, ele tem acesso ao celular, ele tem acesso à internet, onde ele pode absorver informações, inclusive voltadas à política, que é sempre um tema meio ruim, que as pessoas às vezes não querem participar, né? As pessoas de bem e os jovens não gostavam de participar, mas hoje a gente tem visto aí no cenário nacional, estadual e municipal. É o deputado federal mais votado de Eunápolis, né? Pois é. Então o Neto Carleto veio para provar isso. Um jovem de 26 anos está aí já como deputado federal representando nossa região. E para você ter uma ideia, eu recebi um convite para conhecer um adolescente de 16 anos que já almeja, já sonha em ser um vereador. Eu me surpreendi. Eu falei com ele que iria marcar pra gente bater um papo, que ele quer entender de política. Olha que coisa interessante. Essa é a evolução, é a transformação. Então eu acredito sim que a juventude vem para ajudar, não desmerecendo os mais experientes, porque nós aprendemos bastante com eles. E eu mesmo, em particular, tenho muita experiência adquirida com os gestores por onde passei, por onde eu conheci, e deles a gente absorveu muita coisa boa. E até os erros que eles cometeram, a gente vem aprendendo com esses erros. Mas hoje a gente consegue passar justamente para a juventude os acertos, para que ele venha com as ideias mais assertivas ainda, para evoluir mais ainda. Iremos passar por muitas transformações. E a tendência é justamente essa, que o jovem cada vez mais se envolva na política, para que a gente consiga justamente atender os anseios, né? Porque o jovem, ele tem uma adrenalina grande e ele tem vontade. Às vezes ele não tinha oportunidade, só que agora eles estão em ascensão. Então, like. Tá aí. A velha política. Nós falamos aí muito do novo, do velho, você acabou até de falar que pega a experiência, mas a velha política, aquela política que, quando a gente fala de velha política, eu quero falar justamente daquela questão de compra de votos, aquela questão politicagem, de a politicagem, a perseguição. Like da velha política ou cancela a velha política? Cancelo totalmente. Porque o povo, o cidadão, ele está cansado de ser enganado. Ele está cansado. Ele está cansado de ser chamado de voto de cabresto. Ele está cansado disso. Então ele está na hora de mudar, e esses políticos da velha política que vêm achando que imperam, que mandam, que compram o voto, que só compram o voto, a sociedade está tão desacreditada às vezes que você, quando conversa, alguns dizem pra gente assim, não, mas aí não adianta não, vai na hora H, todo mundo vende o voto, tá resolvido. Mas nós estamos passando estamos quebrando esse paradigma, nós estamos mudando isso. E justamente a juventude, o novo, a inovação, vem para isso. E essa velha política, ela só traz prejuízo para uma nação. Porque ela não vem focada na vontade de executar política pública. Ela não vem
na vontade de querer fazer o bem da sociedade. Ela vem apegada ao poder, a estar no poder, a se perpetuar no poder. Depende do poder. Tem muitos aí que dependem do poder até para não serem punidos por erros do passado. Então, é por isso que eu cancelo. Eu não admito a política velha. O que a gente tem que trazer é política nova, é projeto novo, é projeto verdadeiro, que a sociedade que já entende consegue interpretar que aquilo sim é um projeto onde tem que acreditar. Então, cancelo. Dentro dessa, só pra gente finalizar o cancelamento e o like, eu queria um tema que inclusive a gente observa que está se discutindo muito, democracia. Né? Se fala muito democracia, mas a gente vê que parece que essa democracia ela não está bem entendida, bem clara. Mas eu queria que você falasse. A democracia de hoje, que você está vivendo e vivenciando, você cancela ou dá like? E por que e o que podemos melhorar dentro da democracia? Veja bem, aí foi um tema complexo, né? A democracia ela é importante, ela é muito importante, ela é fundamental, na verdade, na política. E nós precisamos apoiar a democracia, praticar a democracia. Todo mundo, todo cidadão, ele precisa praticar a democracia. Ele precisa entender que esse é um poder que eles têm em mãos para poder discutir os anseios, discutir a vontade, trazer para a discussão, trazer para os políticos, trazer para a sociedade de forma geral o debate sobre os anseios, os direitos que cada um tem e os deveres que o poder público tem que exercer sobre a demanda da sociedade. Então a democracia, eu defendo a democracia verdadeira. Você Que acha ela que vem... existe isso hoje, principalmente nas últimas eleições, após as últimas eleições, de maneira geral, ampla? Você acha que a democracia ela ainda está soberana ou está tendo arranhões? Não, ela não está soberana. Ela tem os arranhões, como você disse aí, muito bem colocado, mas eu entendo que a sociedade hoje ela tem um conhecimento de causa. Ela sabe, Então depende ela muito conhece do povo, da muito. conscientização maior. Então, o cidadão ele precisa se conscientizar melhor ainda e entender que o poder está com ele. O poder, como diz na Constituição, emana do povo. Então, ele tem que se conscientizar mais ainda para que ele absorva esse poder que ele tem, que é a força que a democracia tem de exercer sobre a política. Entendeu? Então, assim, se você me perguntar sobre a política, sobre a democracia de hoje, que a sociedade almeja e precisa, eu dou um like. Mas pela democracia falsa, acobertada, antiga, aí eu dou um cancelamento. Então eu vou ter que dar os dois pontos aí, porque na verdade se fala de democracia é uma palavra que está em evidência na moda, na boca dos políticos. Mas pratica-se a democracia? Será que está se praticando a democracia? Eu vejo que está se praticando muito indireta. A minha democracia não é a sua. Não é isso. E na verdade a democracia tem que ser única. Tem que ser única. E não está acontecendo isso. Isso. Cada um tá utilizando e falando de democracia de maneira diferente. Só está utilizando a palavra, mas não está se praticando. E esse foi nosso cancelamento e nosso like de hoje. Voltando aos nossos temas, por que se inserir na política? Hoje você é uma pessoa estabilizada, tem um nome dentro do viés profissional, né, super respeitado profissionalmente, né, tem sua família equilibrada de todos os aspectos, né, lógico que tem os contratempos de qualquer família, normal, de qualquer profissão, sim, mas de maneira ampla está, digamos assim, tranquilo, na sua vida tranquila, vem para uma questão política que você sabe, principalmente cidades como Eunápolis, vão buscar situações que nem talvez exista. O fake news hoje está aí como prova disso. Essa exposição.
vale a pena essa exposição? Vale a pena, principalmente, trazer a família, trazer os colaboradores da empresa para dentro disso, porque acaba vindo dentro de um projeto que acreditam. Essa exposição, você sabe que pode haver questões negativas, justamente no mundo político antigo que existe ainda, de ataques, né, de inserir situações que às vezes nem existe. Sim. Baseado em tudo isso, por que então? Sabendo que a política, e você conhece da política nos bastidores, você Sim. vive isso. Então você está preparado para isso e por quê? Veja bem, Alex, eu não estou adentrando na política agora. Como eu disse, eu estou há 25 anos lidando com gestão. Quando a gente lidar com gestão pública, a gente se envolve indiretamente com a política, porque a gente incentiva que os gestores consigam, como foi dito anteriormente, consigam inserir nos seus programas de governo, através da orientação técnica, como ele possa executar aquilo prometido durante um período eleitoral. E a gente vai tentar auxiliar, ajudar que aquela política pública que foi prometida a ser implementada no mandato, a gente consegue orientar os gestores. Então eu estou envolvido direto e indiretamente. Durante alguns períodos a gente se envolve, tem uns gestores ou outros que são amigos, a gente acaba participando. Pô, o cara é bacana, o cara tá fazendo melhor. Vale a pena acreditar, tá auxiliar. Então vamos. A exemplo disso recente, você citou aí o deputado Neto Carleto. Nós participamos da campanha de Neto Carleto, coordenamos a campanha de Neto Carleto aqui junto com a mãe dela. A mãe dele, desculpe, a mãe de Neto, a Marisa Carleto. Que inclusive tava surgindo o nome dela. Surge. Nós somos um grupo. Então não está descartado isso. Veja bem, o grupo é o grupo do Avante, que ela faz parte. É o grupo do Ronaldo Carleto, do Neto Carleto. Então, é desse grupo que parte a ideia de vir um novo. Então não tem certo? Isso, eu sou. Eu quero. A tendência que seja, né? Estatuto tendencioso para que a gente consiga. Até porque o grupo já sinalizou. Já sinalizou, já pediram que a gente colocar. Não, na verdade, aí respondendo a sua pergunta, eu não tinha muito essa expectativa de vir colocar meu nome. Não tinha, porque, como eu disse, eu já trabalho há muito tempo e já vivo lidando com a política há muito tempo. Na política, ela é contagiante, ela é um período que você participa do pleito eleitoral, ela é uma competição. Eu costumo dizer que ela é uma competição porque você vai discutir as ideias para passar para convencer o eleitor, convencer a sociedade que acredite no seu projeto. Eu, na verdade, não tinha muito esse anseio. Eu não me apego ao poder, não tenho essa vaidade, não tenho isso. Se eu tivesse, eu já há 25 anos lidando, eu já teria em outro momento já me adentrado, já tentado almejar alguma coisa. Mas eu aceitei o chamamento. Por quê? Porque, como eu disse, Nápoles eu escolhi para viver aqui, para morar aqui. Eu, como cidadão de bem, vendo o que está acontecendo nessas últimas gestões, eu não posso deixar passar sem poder me dedicar, sem poder colocar o meu apoio em prol da cidade. O que eu posso fazer em prol da cidade. Então, eu tenho esse pensamento de que a gente tem que parar de pensar que política é para político. Só para os velhos políticos, como nós falamos. Não. Que muitas pessoas me procuraram para dizer justamente isso que você falou. E a família, como é que você vai abdicar de certas coisas, você vai ter que encarar certos desafios aí, os fake news, o que vier à frente, acaba sendo um desafio e uma doação pessoal sua para participar de um projeto desse. Mas como eu disse, Nápoles eu não podia deixar. Se eu posso ter a oportunidade de participar, por que não? E a gente está na era, eu costumo dizer que a gente está na era de que os bons precisam adentrar na política. Se os bons, o bom pai de família, o bom gestor, o bom profissional, a boa pessoa, o bom cidadão, não adentrar, mas ele só vai criticar, então o que é que ele podia ter feito para mudar?
Então tá na hora dos bons entrarem na política, sim. Independente, não é Kaká que é o melhor, não. Mas os bons, nós temos muitos nomes bons, muitas pessoas de bem na cidade, que devem se envolver com a política. E eu incentivo a qualquer cidadão de bem a se envolver na política de Eunápolis, de qualquer cidade. Eu incentivo qualquer um. Então eu acredito que os bons têm que realmente criar coragem para colocar o nome à disposição, para tentar administrar e ajudar a resolver os anseios da sociedade. Porque não adianta criticar depois. O que é que você podia ter feito? Vai deixar só os maus? Então só os maus vão imperar. Só os maus vão tocar a política. Se a gente não mudar isso, esse pensamento de que os bons têm que adentrar, a gente não vai conseguir mudar. Então eu penso isso, e foi isso que me inspirou a fazer isso. Pedi muita orientação às pessoas de bem, que me conhecem, os meus amigos, a minha família, a minha esposa em especial. Muita orientação a Deus eu pedi, para que me criasse coragem para poder assumir um desafio como esse. E até aqui Deus tem me ajudado, me dado coragem para encarar um desafio como esse. Não é fácil mesmo, não. Ainda nem começou. Eu estou falando de um projeto do Avante. A gente não está no pleito eleitoral, não está ainda em candidatura, nem pré-candidatura, nada disso. Eu estou falando aqui de projeto. Eu estou apresentando Kaká, Kaká Resolve. É um projeto. Kaká Resolve é uma ideia. Kaká Resolve vem para tentar abrir os olhos da sociedade de que precisa mudar. Que seja comigo ou que seja com qualquer outra pessoa de bem, mas que precisa, Eunápolis precisa de alguém de bem para poder tocar isso. E de coragem. Porque tem que ter coragem. Porque o desafio não é pequeno. Isso aqui tem muita coisa para se fazer. O que a gente observa aí, principalmente recentemente, Jacques Wagner, no podcast, falou muito sobre isso, que às vezes em algumas cidades terão, né, grupos que têm aproximação ao governo do Estado, ao grupo político do governador, e que talvez venham em vertentes diferentes no município. Né? Como é que o governo do Estado, como é que o governador e o grupo do PT vai se comportar com isso? E ele falou que vai tentar muito unificar isso, principalmente em cidades onde, né, se tem oposição. E Eunápolis é uma delas. Aqui na nossa região temos Eunápolis, Porto Seguro, Guaratinga e Teixeira, cidades até de referência como Eunápolis e Teixeira, que com certeza o governo do Estado, o grupo do, né, do PT vai querer realmente um nome, vai querer. Há uma discussão já sobre isso, como é que vocês visualizam, já sabendo que, né, dentro de Eunápolis tem também outros grupos políticos próximos ao PT. Né? Como é que vocês observam isso? Ou está fazendo a sua parte? Pronto. E aí lá na frente se decide. Pronto, Alex. Na verdade, assim, por enquanto não se discutiu isso, não se falou sobre isso, porque, como eu disse, isso é um projeto. Não, eu ouvi, mas por enquanto é um projeto. Nós estamos, um projeto é pró-Eunápolis. Não importa de quem virá ajuda, o que importa é a vontade do projeto em prol de Eunápolis, em prol de resolver, de ajudar essa cidade. Então, como eu disse, os apoios estaduais e federais num futuro de conversas poderá existir, porém, no momento a gente está focado em o projeto, até porque para que ele engaje, para que ele crie força, para que ele adquira a confiança das pessoas num projeto como esse, num projeto inovador, para justamente embater com a velha política. Então essas discussões partidárias, as coligações, as fusões vão acontecer, né? Virão as discussões quando chegarem os momentos que a legislação e quem tiver determina. Entendendo que esse projeto realmente é um projeto vai acreditar, independente, vai acreditar e vai. Que partido venha. Pois é. Será bem-vindo. E isso será bem-vindo. Sim, sim. Acredita no projeto Eunápolis? Então vai acreditar no projeto do Avante. Então aí vai abraçar o projeto do Avante, que é o projeto do nosso deputado, nosso representante maior, que vai em prol da cidade. O desafio vai ser esse. As forças, nós vamos unir as forças, sim.
Eu tenho certeza, já tenho Quem tiver recebido, bom senso, né? já tenho recebido alguns contatos de alguns partidos, de algumas outras pessoas, têm nos procurado, e eu tenho dito isso, olha, nós somos um projeto. Quer discutir projeto? Bora conversar sobre projeto. O que é que a gente pode fazer por Eunápolis? O que é que partido A, partido B, partido C pode fazer para nos ajudar no projeto? Então vamos conversar. Contanto que seja pró-projeto Avante Eunápolis, aí tudo será muito bem-vindo. E esses jovens e as outras pessoas, de maneira geral, que se identificarem e que se identificam com esse projeto e quer se filiar ao partido, como é que é esse processo? Procura, de que forma pode procurar? Já existe um escritório específico do Avante aqui ou algum tipo de atendimento aqui para orientar e ajudar essas pessoas que querem estar juntos? Veja bem, aí vem a rede social. Né? Nós temos o nosso Instagram, que é Kaká Resolve, e temos o formulário eletrônico do Avante Eunápolis, avanteeunápolis.com. Pronto. Lá, quando você acessar esse site, vai estar exclusivamente a ficha de filiação, que são poucos campos. O cidadão pode ir lá, adentrar, colocar o número do título, o nome, o endereço, o telefone e gravar. Daí em diante ele já está filiado a essa família, essa corrente de força grande que a gente vai construir em prol da cidade. Então nós temos o Instagram, um escritório, no momento oportuno nós ainda não montamos, mas já estamos vendo alguma coisa nesse sentido, de colocar um escritório numa localização que seja de fácil acesso para todo mundo, para conhecer a gente pessoalmente, para conversar com a gente, para levar as propostas, levar as ideias para a gente. A gente vai montar o escritório justamente para isso, para ouvir as pessoas. Mas quem já quiser se filiar pode adentrar lá no avanteeunápolis.com. Você falou agora há pouco que um jovem de 16 anos lhe procurou, né? Quer falar com você, falar sobre as ideias, ser um candidato. Como é que você avalia o poder legislativo da nossa Bahia, do nosso estado, do nosso Brasil, de maneira, aspecto geral? Como é que você avalia o poder legislativo? Há muitas cobranças, muitas críticas de maneira geral, não falo só de Eunápolis, sobre o poder legislativo de às vezes caminharem de maneira ao contrário da população, mas de maneira ampla. Como você acha o poder legislativo? É algo importante? É algo que também tem que ter essa mesma preocupação do executivo? Como é que você vê? Sim, com certeza. O poder legislativo, ele é um poder necessário para justamente fortalecer a democracia, para que a gente consiga tocar uma gestão. É necessário que exista o poder legislativo caminhando junto, né, em pró de um projeto, não em pró de particularidades de A, de B, de C. Mas é importante. Nós temos aí, a nível federal, estadual, alguns parlamentares que às vezes têm as desaprovações e muitos que têm aprovações também. Então, o momento da mudança, a democracia vem para isso, o momento da mudança será o ano que vem. Mas tanto que na eleição passada mudou-se 14 cadeiras. Pois é, então quem tem serviços prestados e quem for bem avaliado pela sociedade, vai ter a sua... É o povo, né? O julgamento é o povo. Então, assim, a gente não tem que tá hoje julgando. Deixa para o momento certo. Agora, cada um vai se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas atitudes, né? E o que tem feito por cada município. Pelo município, pelo estado, pela União. Então, cada um se responsabiliza. Então, assim, os seus atos serão analisados pela sociedade e será justamente aprovado ou desaprovado. Aí vem o like ou o cancelamento. Exatamente. Não é isso? Então, o momento do like e do cancelamento será o ano que vem. O horário no momento do voto. Então, é ali. E que eles vão decidir, mas eles sabem o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como ele tem que fazer projetos pró um executivo, pró-sociedade. Eles sabem, todos os parlamentares sabem. Agora, eles têm que se responsabilizar pelos atos. Então, mas é importante. O poder legislativo ele é de suma importância para que a gente consiga fortalecer a democracia e caminhar junto para um projeto, um governo
pró-desenvolvimento. Eu acho importante. E vendo justamente a participação do Avante a nível estadual, ontem no meu programa eu fiz cobranças muito fortes referente à segurança pública dos nossos deputados, né? E acredito que talvez você já tenha até entrado em contato com o Neto. Ontem, por exemplo, foi prova disso, o quanto a nossa Costa do Descobrimento tá uma violência constante, né? Um crime ali, né? Independente da, dos, digamos, as vítimas, independente do que se tratava, mas o fato em si, à luz do dia, próximo ao Poder Judiciário ali, a própria Câmara de Vereadores, né, no meio de tudo isso, uma violência muito grande nos últimos dias aqui. Você tem dialogado com o Neto referente a isso? Tem, tem, Sim. tem dito que talvez ele, como representante e deputado federal, possa intervir ou já está fazendo algo nesse sentido? Na verdade, sim. Você tocou num tema muito complexo, que é a segurança pública, no geral. No município aqui não é diferente. No estado, na federação É, também, é de modo geral. O crime organizado ele tem evoluído muito, mas as políticas públicas eu acho que têm sido precárias, de forma geral. Porque nós não temos um investimento decente na educação que, consequentemente, trará um aumento na violência, porque nós temos uma educação deficitária. prova Nós disso não é temos. essas paralisação que houve, Então, esse assim, intuito então todo a aqui. gente não consegue educar o jovem direito e conscientizá-lo para que ele se torne um cidadão de bem e que não vá para o crime organizado. Infelizmente, muitos jovens têm perdido, ceifado suas vidas aí, justamente nesse combate, nessa guerra que nós vivemos. Nós vivemos exatamente uma guerra nesse país. Aqui em Eunápolis não está sendo diferente. Quanto ao deputado, a gente tem cobrado sim dele. E ele tem feito já algumas cobranças, tanto ao governo do estado quanto ao governo federal. Quem acompanha ele no discurso lá no parlamento, ele sempre tem cobrado isso. E as ações, eu acredito que no momento vai chegar no momento oportuno. Eu acho que o governo do estado está se sensibilizando, deve estar se preparando para que faça os investimentos necessários para que a gente mude essa realidade aqui do extremo sul, principalmente. Em particular, a cidade de Eunápolis se citou um exemplo ontem de uma violência aí em pleno centro de Eunápolis. Nós não estamos acostumados com isso. Uma violência extrema num lugar residencial e também comercial, Teve um né, ao assalto lado também dos ali poderes. na Rua do Saque também, né? Então, assim, Então, a gente não está acostumado com isso. Está parecendo que nós estamos vivendo em cidades maiores, como Rio de Janeiro, São Paulo. Isso a gente vê na televisão, a gente vê nos noticiários e estamos começando a viver essa realidade aqui em nossa cidade. Então está na hora realmente dos poder público estadual principalmente, investir de e forma aí cabe efetiva. novamente aquela aproximação, né, entre governo Isso municipal, tem que existir, estadual. porque é onde a gente solicita que haja esse reforço, né? Eu conversando com alguns amigos que estão na polícia, o investimento no governo do estado dos últimos anos não foi o suficiente para atender a evolução que o crime organizado tem crescido. Então, assim, está desproporcional. Então, precisa que haja um investimento melhor para que a gente consiga sanar e deixar com que a nossa sociedade fique mais calma, mais tranquila, possa ir para a rua de forma. Nós estamos começando a ficar trancafiados em casa, com receio de ir num barzinho, de ir visitar um amigo, de ir na igreja, porque está ficando complicado de sair na rua de Eunápolis. Então a gente está precisando realmente de um olhar com mais cautela, com mais carinho pelo extremo sul, em particular por Eunápolis, digo isso pelo estado, para que a gente haja esse investimento no aparelhamento melhor nossas polícias militar, polícia civil, até a polícia federal. Então a gente precisa que haja esse investimento, esse olhar com mais cuidado pela nossa região e em particular pelo Nápoles. Esse foi o nosso XT Cast, né? Início, gostaria muito de agradecer, né, pela oportunidade de você abrir esse projeto nosso também, né, de falar de política de maneira tão clara, sem filtros, né? A gente nem bateu pauta, né? A Sim. gente não
pergunte isso, fale isso. Não Sim. teve isso, foi uma coisa natural, um bate-papo natural. Eu queria muito que você eh, resumisse um pouco, né, desse bate-papo. Se tiver algo que você acha interessante frisar, reforçar. Mas, diante de tudo, agradeço por ter aceito o convite, né, e espero que nessa caminhada a gente possa retornar aqui, né. Desde já, vou colocar você como nosso representante para trazer o Carleto aqui, os dois Sim, Carletos, né, o sim, Neto e o Ronaldo, sim. né. Eu acho que é interessante a gente bater esse papo também com eles, principalmente o Neto, que é um representante da região. Então fica aqui você nessa responsabilidade. Pronto, tá Foi uma feito o satisfação compromisso. e fica à vontade aí para falar aí com os anapolitanos, a nossa região, e vamos seguir aí e participar também de maneira, né, direta assim, vir Sim, convidados, claro, claro, perguntar. Eu acho que claro, isso é claro, interessante. claro. Amigo Alex, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade e me sinto lisonjeado de estar abrindo esse programa, o XTcast. Eu acho de suma importância para que a gente traga as ideias, os projetos que devem ser colocados por todos que planejam, que almejam a vir fazer parte da evolução de Onápolis, que queiram apresentar seus projetos. Eu acho que na democracia tá aqui, tem que estar aberto para que todo mundo possa, né, apresentar suas ideias. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade. Vou assumir o compromisso de convidar o deputado para que venha, sim, e de certeza ele virá. Só vou ver com ele questão de Agenda. agenda para que ele venha. Eu sei que ele virá com o maior prazer, né, participar. Para a gente vai ser uma oportunidade de ele poder explanar para as pessoas o projeto também do Avante. Então, é importante que vocês abram esse canal de comunicação com a sociedade. É muito importante que a sociedade conheça os projetos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer para a sociedade de Eunápolis que esse é o Kaká Resolve. Esse é o Kaká Resolve que trouxe aqui, nesse momento oportuno que o nosso amigo Alex aqui trouxe para o XTcast, né? Que a gente apresentasse o projeto. Nós viemos falar um pouquinho, como ele disse, não teve pauta, mas falar de gestão pública para mim é uma coisa muito tranquila. São muitos anos que eu vivo com isso, convivo. A gente conhece um pouco de cada situação, de cada pasta, de cada demanda que os municípios têm, e aqui em Eunápolis não é diferente. Então, para mim, é muito satisfatório vir falar de política pública. Eu gosto demais disso. Eu estou feliz em participar desse projeto do Avante Eunápolis, justamente por isso, porque a gente fala com naturalidade do que a gente entende. Então, para mim, é super tranquilo discutir, debater. Estou à disposição para conversar com qualquer cidadão, com qualquer pessoa, com qualquer político que irá conversar com a gente, debater. Agora, um detalhe: eu estou para debater projeto. Se for para debater projeto, você pode me chamar a qualquer hora, qualquer momento. Você pode chamar o Kaká Resolve, que ele vai estar lá para discutir o projeto para Eunápolis, porque essa cidade merece gente que tem coragem e que tem vontade de fazer Eunápolis prosperar. Agora, se for para discutir politicagem, coisa baixa, aí não é comigo não. Mas se for para falar de coisas positivas pró Eunápolis, vocês podem me convidar a qualquer hora. Como eu sempre digo, meu telefone está aí, é igual o telefone do SAMU. É 24 horas, pode me ligar a qualquer momento, pode me convocar a qualquer momento, que eu estou à disposição da sociedade para discutir política pública voltada ao desenvolvimento dessa cidade. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui acompanhando, assistindo essa entrevista. Fico muito feliz, Alex, mais uma vez. E gostaria de dar mais uma vez uma boa noite a todos vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, por se dedicarem a estar aqui nos assistindo e ouvindo nossas propostas. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Isso aí foi o Kaká Resolve, né? Fazendo a abertura, nosso primeiro episódio. Lembrando que próxima semana, próxima sexta-feira, vai estar conosco o prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto. Exatamente. Ele que vem aí, dentro do contexto geral, um dos prefeitos mais bem avaliados da Costa do Descobrimento e da Bahia. Então vamos conhecer um pouco da história, da trajetória, da atualidade de Itabela. Então vamos, no próxima sexta-feira, esse nosso convidado. E uma satisfação fazer essa abertura com uma pessoa tão, né, digamos, bem centrado
e falar de política de maneira bem tranquila. Eu acho que a política tem que ser feita desse modo. E é isso que a gente vai buscar nesse podcast. A gente vai trazer política de maneira leve, com propósito, sem atacar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém. Eu acho que a ideia de uma verdadeira política tem que ser dessa forma. Lógico que críticas vão haver, né? E isso também é importante. A gente fazer algumas críticas, principalmente aos políticos que estão no poder atual. Fazer cobranças, e isso é o nosso papel. Gostaria de pedir desculpas aos nossos internautas que tentaram bater o papo conosco, que a gente ainda está preparando aí, eu vi aqui já algumas perguntas, né? Mas a gente vai estar respondendo aí dentro da nossa programação. No próximo programa a gente vai estar mais alinhado, a gente vai estar trocando essa experiência com vocês ao vivo também. Então acho que acredito que já junto com o Luciano Francisqueira a gente já possa fazer essa interação, tá certo? Um abraço a todos, obrigado a todos os nossos profissionais que estão junto conosco, a esse estúdio aqui, Nota 1000, que inclusive, vamos colocar a marca aí do estúdio aí, né? Nosso Wagner aí, coloque aí na tela para as pessoas conhecerem, né? O estúdio aqui realmente não perde para nenhum estúdio de capital. A estrutura é realmente muito bacana, que vai estar à disposição de vocês, né? Esse estúdio aqui está à disposição para quem queira fazer seu podcast. Essa é a ideia do nosso parceiro. Então agradeço a todos vocês. Vamos buscar cada vez mais levar essa informação. Vamos trazer não só os políticos, vamos trazer também pessoas que entendem da parte contábil, trazer pessoas que entendem a parte jurídica da política, né? Autoridades também do poder eleitoral, né? Do poder judiciário. Essa é a nossa ideia. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Fique com Deus.